Então, a primeira questão que a gente vai resolver, ela tá no, se eu não me engano, o 10, no 10. E o que a gente faz? Eu falei com vocês que primeiro a gente vai ler o comando da questão. O que a questão está querendo de mim? O que ela está pedindo? Então a gente vai lá. Leyendo el artículo 26, nos damos cuenta de que las formas verbales tendrá, favorecerá, promoverá, dar al texto un carácter de realización parcial. Para ser parcial, tinha que indicar algum lado, uma parcialidade. A gente não consegue ver isso só com o verbo. Tinha que ter algum complemento. Dudosa. O que indica dúvida é o verbo no subjuntivo. Você vai conhecer mais o verbo subjuntivo. Não se preocupe em decorar, mas só entender sutilmente o que ele é. Ele indica possibilidade, ele indica talvez, incerteza. Ele é o verbo do talvez, da incerteza, tá? Então, ele indica dúvida também. Então, no caso, os verbos não estão no subjuntivo. O subjuntivo, ele tem que hagas, que comas, entendeu? Ele não tem essa coisa. No caso, ele está no futuro do indicativo. Então ele não tem como ser duvidoso. C, impossibilidade, também não. Ele está no futuro do indicativo. O verbo indicativo, ele indica certeza, indica fato, indica o certo, indica o firme, o consolidado, aquilo que vai acontecer, aquilo que aconteceu. Então, ele não pode ser nem impossível, nem subjetível. Ele não pode ser subjetivo. Ele não pode dizer a respeito de alguma coisa que... opinião, nada disso. Ele é certo, ele vai acontecer. Tá? Ele não pode ser aquela coisa, eu acho. Eu acho que isso vai acontecer. Não, ele vai acontecer. Então, por isso não é D. É a letra E que indica uma efetividade. Tá? Então é isso. Esse tempo aqui que a gente gastou... que a gente economizou em lendo só o que era importante, a gente usa para questões que vão consumir mais tempo. Então tá, a gente vai agora para essa segunda questão. E conforme eu falei com vocês, a gente vai ler o enunciado, o comando da questão antes de ler o texto. Aí a gente analisa se é necessário ou não a leitura do texto, não tá? Duerme Negrito é uma cantiga guinear de cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social, ou seja, essa aqui, ela já não pede para você traduzir nenhuma expressão, identificar nenhuma expressão, ela quer que você traga uma interpretação, você interprete diretamente o texto. Você não vai interpretar um trecho ou uma palavra ou outra, é o texto inteiro. Então, nesse, a gente vai ter que ler o texto. Por isso que leitura desnecessária no vestibular atrapalha. A última questão, você não precisaria ler o texto, era só ler aquelas 3 palavras que ela já queria ajudar. Entendeu? Nesse aqui não, você vai ter que ler todo o texto. Então, por isso a gente não fica perdendo tempo, porque todo o tempo perdido ele atrapalha de uma forma ou outra na resolução de alguma questão. Então, vamos lá. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está nel campo. Negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muitas coisas para ti. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está nel campo. Negrito, trabajando duramente. Trabajando sí. Trabajando e no le pagan. Trabajando sí. Então, eu vou traduzir o texto e eu também li o texto calmamente, mas tudo que eu estou fazendo aqui de tradução, no caso do texto completo, que traduzir por detalhes, de ler com calma, você não precisa fazer exatamente isso na prova. Você pode ler ele diretamente em espanhol, traduzir na sua mente mesmo, não precisa repetir, e usar isso para responder a prova. Dorme, dorme, neguinho, que a sua mamãe está no campo. Neguinho, ela que vai trazer, que vai trazer, na verdade. Fica até uma coisa meio pouco compreensível a nível que português é brasileiro, mas essa é a tradução mais exata. Que vai trazer codornas para ti, que vai trazer carne de porco para ti, que vai trazer muitas coisas para ti.
Dorme, dorme, neguinho, que a sua mamãe está no campo. Neguinho, trabalhando, trabalhando duramente. Trabalhando sim, trabalhando e não lhe pagam. Trabalhando sim. Ou seja, então o texto em geral, ele traz uma questão de um trabalho duro, né? Um trabalho de campo, um trabalho pesado. Então, em si, de uma mãe que precisa trabalhar muito para dar o mínimo ao filho, né? Codorna, carne de porco, isso aí é o mínimo, né? A alimentação do filho. Então, é um trabalho muito pesado, um trabalho muito árduo. Então, possivelmente, o texto deve puxar para isso. Tá? E no caso, todos esses vocabulários, prestem atenção, porque todos os vocabulários que eu estou traduzindo aqui, por exemplo, cerdo, que é porco, é, codornices, que é codornas, trabalhando duramente, trabalhando duro, muitas coisas, tudo isso você pode usar no seu conhecimento de mundo, que é o que eu falei no outro vídeo. De você, todo conhecimento que você tem fora da prova é conhecimento de mundo. E você pode usar ele para responder a sua prova. Então tá bom. Agora a questão. Alternativa A. Destaca o orgulho da mulher como provedora do lar. Realmente fala do orgulho da mulher, como que promove o lar, ou como que provém a comida, a codorna, a carne de porco, mas isso não é o trato principal, porque não está bem destacando um orgulho, né? Claro que o rapaz, o menino, né, o filho, deve estar se orgulhando, mas isso não está explícito no texto. Lembra que o texto é sempre a opinião, o retrato do autor e nunca a nossa opinião, né? Então essa alternativa a gente desconsidera. A próxima, evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. O texto não evidencia nenhuma ausência. Pelo contrário, uma mãe que providencia alimento, carne de porco, codorna, que trabalha duro para trazer muitas coisas ao filho, ela não é uma mãe ausente, tá? Tá um pouco de som aqui no fundo, mas é os cachorros em torno, ignora isso. Então tá. Retratar a precariedade das relações do trabalho no campo. E sim, pode ser essa alternativa. Porque veja bem, tu mamá está nele campo, trabalhando, trabalhando, trabalhando duramente e não lhe pagam. Ou seja, ela trabalha no campo muito duro e não recebem. O que é isso? É um trabalho análogo à escravidão, é um trabalho precário, possivelmente. Um trabalho precarizado, análogo à escravidão. Então é possivelmente uma coisa dessa. Então, essa pode ser a alternativa. Mas como tem duas alternativas, a gente tem que analisar o restante. Não pode sair marcando, isso aqui é essa, e marcar, porque senão você erra de bobeira. Porque tem alternativa que está mais correta do que a outra. Então, vamos lá. D. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. Não tem um mercado de trabalho, porque mercado de trabalho tem que providenciar um trabalho digno. Trabalho precário não é um trabalho digno. Ele não está bem exaltando uma relação mercante de trabalho, não. Está falando de trabalho precário. Então, ainda C é a nossa melhor resposta. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Não está tendo nenhuma exaltação lírica, tá? Lírica é o quê? Lírica é a voz do texto. Não é a mãe que é a voz, o que é a voz do texto. E não está havendo formação cidadã. Então, a alternativa aqui é fora de contexto. Então, a gente fica com a letra C mesmo, tá? Então, agora a gente segue para a próxima alternativa. Próxima questão. Terceira e última questão. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre os enunciados lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta, ou seja, o que eu fiz? Mais uma vez eu li a pergunta, o enunciado, o comando da questão, antes de analisar o texto. No caso, lembra que eu falei, esse é um texto, esse texto ele é ao mesmo tempo não verbal e verbal. Por quê? Ele tem escrito, ele não é só a imagem do homem sendo destruído com a cara desfigurada. Tem lo que le haces al planeta, te lo haces a ti.
Então, e tem tá, Greenpeace Chile, Actúa Ahora, Hazte Socio Hoy, que é atua agora, seja sócio hoje, ou faz-te sócio hoje, vou traduzir ao pé da letra, né? Então tem coisas verbais e não verbais. Então, tanto que fala aqui, a relação estabelecida aqui, os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. Então, nesse caso, o comando da questão, ele foi bem direto. Ele pediu para relacionar o que os elementos não relacionar os elementos não verbais, que é a imagem do homem, com as atitudes negativas que o homem tem com o planeta. Então, com essa relação é a nossa resposta. Então, vamos lá. Acelera o envelhecimento da pele. Sim, acelera, mas não é a alternativa mais correta, né? A alternativa mais acelera, mas não é só isso. Provocam a ocorrência de seca. Sim, o aquecimento global ele não só esquenta o planeta, né? Ele provoca diversos fenômenos atípicos, mas não é só isso que não é só isso que o texto fala. Aumenta o dano atmosférico. Sim, mas não é só isso. Tem muito mais coisas. Essa alternativa em si, eu vou adiantar logo. A letra E, a letra C, B, A, todas estão certas. Que isso, professor? Como é que pode eles colocaram a alternativa com tudo certo? Então, tem a alternativa certa e a alternativa mais que certa, a alternativa perfeita. E eles querem a alternativa mais que certa, a alternativa perfeita. Então, por isso, a letra D é a nossa solução, porque acelerar o envelhecimento de pele é uma atitude, é uma atitude negativa, é o que vai relacionar, é uma coisa ruim. Ocorrência de seca é ruim, dano atmosférico é ruim, poluição industrial é ruim. Mas o que essas coisas têm em comum? O envelhecimento da pele prejudica o homem. A ocorrência de seca prejudica o homem. O dano atmosférico prejudica o homem. A poluição industrial prejudica o homem. Então, qual a alternativa que engloba todas elas? Sim, é a letra D. Então, enfim, chegamos à nossa solução.